Olá pessoal, sou o professor Alex e estarei com vocês na disciplina de Anatomia Humana 2. Nós vamos começar quando falamos sobre a estrutura do corpo humano, sobre o esqueleto axial. O que seria o esqueleto axial? Quando a gente olha para o corpo humano como um todo, ele é dividido em várias partes. O próprio nome anatomia significa estudar ou cortar em partes. O esqueleto axial é o esqueleto principal do corpo, então ele corresponde aos ossos do crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Essa é a primeira parte que nós veremos. Na sequência, entramos em esqueletos apendiculares, que são divididos em dois também. O esqueleto apendicular superior e o esqueleto apendicular inferior. Então, quando falamos sobre os ossos axiais, nós começamos falando sobre os ossos do crânio. Os ossos do crânio, nós temos ele dividido em duas partes. O víscero-crânio, que é a face, e o neurocrânio, que corresponde ao sistema nervoso, ao nosso cérebro que fica alojado aqui dentro. No víscero-crânio, nós temos 14 ossos que fazem parte dele. Então, se a gente observar pela sequência da figura, nós temos em azul aqui os ossos zigomáticos, um para cada lado do rosto, assim como a maxila, direita e esquerda, os ossos nasais, também direito e esquerdo. Nós temos lá dentro as conchas nasais também, essas voltinhas que a gente consegue ver dentro do esqueleto. E além disso, nós temos uma fibra de ossos aqui dentro, bem fininho, que divide as narinas, que é um osso só, se chama vômer. Além desses, nós ainda temos a mandíbula e temos também os palatinos, direito e esquerdo. Esses formam os 14 ossos do víscero-crânio. Além deles, aí nós temos os ossos do neurocrânio. E aí a gente começa com essa parte verde aqui, que é o osso frontal. Frontal porque é o primeiro da frente. Depois nós temos os parietais direito e esquerdo. E lá atrás, formando a base da nuca, nós temos o osso occipital. Ok? Nesses ossos, o que é importante a gente também lembrar? O osso occipital, ele tem esse orifício maior aqui, que é chamado de forame magno. Ele é importante para a gente poder entender depois a coluna vertebral. Na coluna vertebral, aí nós temos uma divisão, são 33 ossos. Esses 33 ossos se dividem em grupos. Nós temos os quatro grupos principais. Nós temos as 7 vértebras cervicais. Depois nós temos em azul aqui as 12 vértebras torácicas. Em verde, as 5 vértebras lombares. E finalizando em laranja, nós temos as vértebras sacrais, que também são 5, apesar de parecer que é apenas uma. Essas vértebras, elas não seguem uma linha reta exatamente para distribuir melhor o peso do corpo. Então, nós vamos ter duas lordoses, a lordose cervical e a lordose lombar, que nada mais é do que a curvatura do corpo para frente, e duas cifoses, a cifose torácica e a cifose sacral, que significa que essa curvatura está voltada para trás do corpo. Aí nós temos então as vértebras separadamente. Nas vértebras cervicais, a primeira vértebra entre as 7, ela recebe um nome, se chama atlas. Tá? Todas as outras vértebras, além das duas primeiras, elas acabam não recebendo um nome próprio, elas recebem uma numeração. Então, se são 7 vértebras cervicais, elas são chamadas de C1, C2 até C7, apesar das duas primeiras terem nome. As 12 vértebras torácicas não têm nome, elas têm uma numeração, sempre de cima para baixo. Então, nós temos T1, T2, T3, T4 até T12, T de torácica. Nas lombares, mesma coisa. Nas lombares, nós temos 5 vértebras lombares, começando de L1 até L5. Quem fez exame de imagem acaba que sabe, já viu isso em algum exame falando sobre o corte em L1, L2, L3 e assim sucessivamente. As vértebras sacrais recebem um nome em S, né? Então nós temos de S1 até S5. A primeira cervical que nós estamos vendo, ela tem um formato diferente, por isso ela recebe nome próprio, né? A vértebra atlas, ela recebe nome próprio exatamente porque ela se encaixa lá no forame magno que a gente havia dito. Tá? Ela é o primeiro ponto de contato com os ossos do crânio. Depois dela, nós temos a segunda vértebra que recebe nome, que é a axis. Tá? Como a gente pode observar, elas têm formatos bem diferentes. É isso que dá um nome próprio a elas. Uma vértebra se encaixa sobre a outra. Esse movimento de encaixe entre as vértebras é exatamente o que nos dá a possibilidade dos movimentos da cervical, o movimento de negação. Ok?
As outras vértebras, elas não têm muita diferença entre si, por isso não recebem nome próprio. Então, nós temos C3, C4, C5 até C7. Essas vértebras, o que elas têm em comum? Além do forame magno, elas também têm um corpo vertebral que vai aumentando de tamanho, isso a gente vai perceber, e um processo espinhoso, que a gente também vai perceber que ele vai evoluindo conforme as vértebras vão descendo, né? Porque quanto mais peso, mais corpo essa vértebra precisa ter para aguentar o peso, né? Isso mesmo acontece nas vértebras C2, a gente também tem um corpo vertebral, também tem um forame vertebral e também tem o começo de um processo espinhoso. Além disso, o fato de uma vértebra se articular com outra faz com que ela tenha o que na anatomia a gente chama de face ou faceta. A faceta articular, né? O que significa isso? Quando uma vértebra se conversa ou se comunica com a que está em cima e com a que está embaixo, né? E isso facilita a movimentação. Apesar de ser vários pequenos ossos e terem um pequeno grau de movimento, as 33 vértebras juntas ganham ou dão a possibilidade de um grande grau de movimento. Dando continuidade, nós temos as vértebras torácicas, que a gente consegue ver aqui em azul. As vértebras torácicas, como a gente pode observar, elas já mudaram, têm um corpo bem maior, elas têm o forame vertebral igual as vértebras cervicais têm, e ela tem um processo espinhoso também, e a gente pode observar que ele é mais desenvolvido. Além disso, se a gente comparar uma com a outra, a gente vai perceber que tem algumas diferenças. Essas diferenças se dão por conta desses espaços aqui, que são chamados de faceta articular. Para que eles servem? As facetas articulares, se a gente observar no esqueleto, é o que vai dar origem ao espaço das costelas. As costelas se articulam nessa região, dando a origem à caixa torácica. Então, dessa forma, a gente tem as 12 costelas com as 12 vértebras torácicas. Continuando para as vértebras lombares, a gente vê uma mudança drástica novamente entre a vértebra cervical e a vértebra lombar. Isso se dá especialmente porque, diferente da cervical e diferente das vértebras torácicas, nós vamos ter uma vértebra que não tem distribuição de peso com outros ossos. Ela suporta o peso sozinha, tendo apenas apoio dos músculos abdominais. Então, a gente tem um corpo vertebral muito grande, um forame vertebral como todas as outras têm, e um corpo espinhoso aqui também. O que seria esse corpo espinhoso a grosso modo? Quando a gente pega um indivíduo magrinho lá e ele flexiona o tronco para frente, a gente vê aqui vários pontos nas costas dele. São os processos espinhosos, né? É isso aqui, tá? O que também dá origem em vários mamíferos a gente chama de, né, o processo espinhoso. Nas vértebras lombares são 5, né? E o que tem de espaço entre essas vértebras? Tem um disco que é chamado de disco intervertebral. No disco intervertebral é o que a gente consegue ver aqui na peça sintética, que está em cor transparente. O que é a função dele? Ele é um disco como se fosse uma almofada. Então, a função dele é ganhar ou dar possibilidade de movimento. Então, essas vértebras se movimentam entre si, amortecidas por esse disco. Ah, mas e quando o sujeito tem uma hérnia de disco? A hérnia de disco é quando esse disco não aguenta os movimentos e por algum motivo ele acaba se rompendo ou se herniando, tá? E aí chegamos às últimas das vértebras da região, que é chamada de vértebra sacral. Na vértebra sacral, que a gente consegue ver aqui na peça sintética em laranja, ela não tem mais vértebras separadas, elas estão fundidas, tá? Por que isso? Se a gente imaginar que o peso do corpo foi proporcionalmente aumentando, chegou um momento em que não há necessidade de disco intervertebral para amortecer. Ela precisa distribuir o peso de outra forma. Como que ela faz isso? Sem discos intervertebrais aqui, mas distribuindo o peso com o quadril, né? Então, todo o peso do corpo que vem até esse sujeito, que é mais de 50% do peso, é distribuído entre essas estruturas. Então, nós temos 5 vértebras fundidas ali. Com isso, a gente fecha os 4 grupos de vértebras que nós temos. Além disso, nós temos ainda o que é chamado de vértebras coxígeas, tá? As vértebras coxígeas a gente consegue ver apenas aqui na peça sintética, né? E o que significaria essas vértebras coxígeas? Elas são exatamente o que nos outros mamíferos dá origem à cauda. No nosso caso, ela é atrofiada. Muita gente conhece por conta do cóccix, né? A fratura no cóccix, caiu sentado, machucou, né? Então, ela é uma estrutura óssea que finaliza a nossa coluna vertebral. Para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês em relação às costelas, porque nós temos diferenças entre elas.
As 7 primeiras que nós vemos aqui, nos quais elas estão diretamente ligadas a essa estrutura aqui, que é chamada de ossos do externo, e esses ossos são divididos em 3 partes, o manúbrio external, o corpo do externo e essa pontinha final aqui, que é chamada de processo tifoide, né? Essas 7 primeiras são chamadas de costelas verdadeiras, né? A 8ª, a 9ª e 10ª, que são essas que a gente consegue ver aqui, que não se ligam diretamente, elas se ligam através de uma cartilagem que está aqui, são chamadas de costelas falsas. Além delas, nós temos ainda outras duas, a 11ª e a 12ª, que estão aqui embaixo, que não se ligam a ninguém, são chamadas de costelas flutuantes. Ah, se ela não se liga, ela não tem função nenhuma? Tem, tudo tem função. Então, esses ossos aqui, eles vão se ligar a um músculo chamado de ilho-psoas. Tá? Esse músculo aqui, ele atravessa a coluna lombar, vai se prender lá na região pélvica, e além dele tem os músculos multifídeos, que são músculos que dão a postura da coluna. Então, sim, ela tem importância. Então, eu fico por aqui, orientando vocês que lá na página 9 da apostila, a gente também tem outras atividades complementares e que é importante entrar na plataforma para vocês terem acesso a outras informações que vão sendo complementadas. Até a próxima aula.